Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Escola do Avivamento. É um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, já deixa a sua curtida, porque esse conteúdo vai te ensinar e vai te colocar no caminho da sabedoria, tá bom? Essa é uma nova série, As Parábolas do Reino. A parábola de hoje é a parábola do trigo e do joio. Você já leu essa parábola na Bíblia? Essa parábola vai te colocar no caminho da sabedoria, tá bom? Vai te ajudar e te ajudar muito. Por isso, se inscreve no canal e deixa a sua curtida. Sem perder tempo, abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 24, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 24. Fala assim, ó. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos parar por aqui. Primeira coisa, o que é as parábolas, Daniel? Parábola não é um recado para todo mundo. Parábola é um recado para os filhos de Deus. Jesus falava as parábolas para a multidão, mas só os discípulos entendiam. E quando os discípulos não entendiam, eles perguntavam a Jesus no particular e Jesus fazia questão de explicar para eles aquela parábola. Porque as parábolas são recados diretos para os filhos de Deus, tá bom? Dentre a humanidade, existem três grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos não salvos. O segundo grupo é o grupo dos salvos. E o terceiro grupo é o grupo dos reinantes. Não salvos, salvos e reinantes. Daniel, o que é os não salvos? São as pessoas que não vivem uma vida boa aqui na terra e não serão salvas. O que são os salvos, Daniel? São pessoas que, por mais que passem uma dificuldade aqui na terra, serão salvas lá no juízo final. E os reinantes? Os reinantes são as pessoas que são salvas, serão salvas e vivem uma vida boa aqui na terra. Então, as parábolas do reino têm esse poder de te colocar no terceiro grupo, que é o grupo dos reinantes. Um grupo onde você será salvo, mas também vai viver uma vida boa aqui na terra. Então já anote aí, ó, as parábolas do reino têm poder de te colocar no terceiro grupo, que é o grupo dos reinantes, que serão salvos e também têm uma vida boa aqui na terra, tá bom? Então já anote isso aí. Continuando aqui a parábola, ó, o versículo 24, Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou. A primeira coisa, olha que interessante isso. Existia um homem. Esse homem semeou uma boa semente. E esse homem deixou ali naquele campo vários funcionários. Esses funcionários dormiram. Quando esses funcionários dormiram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando esse homem voltou para ver ali a plantação, estava cheio de joio no meio do trigo. Daniel, mas como eu começo a aprender aqui? Primeira coisa para você anotar e para você aprender. Não basta só semear uma boa semente. Tem que saber se defender do joio. Vou repetir. Não basta só semear uma boa semente. Tem que saber se defender do joio. Por quê, Daniel? O trigo representa os filhos de Deus e o joio representa os filhos do diabo. Então não basta você ser só um bom semeador, uma boa semeadora. Não! Você precisa saber se defender do joio que está ao seu redor. Porque, repetindo, o trigo é os filhos de Deus e o joio, os filhos do diabo. Mas olha que interessante isso. Mas dormindo os homens, o inimigo sempre vem quando você dorme. Dormiu no ponto, inimigo vem tentando semear o joio na sua vida. Imagine você tem um grande potencial, você tem uma grande capacidade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, você tem um grande potencial diante de Deus. Mas o inimigo, ele vem e começa a semear sementes de joio ao seu redor, que você é um trigo. As pessoas viram e falam para você assim, tá vendo? Sai da igreja, olha o que o pastor fez. Aí você vai aceitar ser liderado por essa pessoa? Ah não, tá vendo? Olha que absurdo. Não, olha que o irmão tá falando de você, a irmã tá falando de você. Ei, para de ouvir. Isso tudo é joio, tentando impedir você que é trigo de permanecer diante da presença de Deus. Primeira coisa, não basta só semear coisas boas.
tem que aprender a se defender do trigo. Segunda coisa, não durma no ponto. Quando você dorme no ponto, o inimigo começa a semear joios ao seu redor para tentar te parar. Daniel, me explica isso melhor. Imagine comigo que essa caneta é você que é um trigo diante de Deus. Você está firme na presença de Deus, você é um trigo. Aí, em algum momento, você dormiu no ponto. Dormiu no ponto, o inimigo vem e ele começa a plantar joios ao seu redor. Começa a plantar joios ao seu redor. O joio representa os filhos do diabo, tá bom? Pessoas que tentam te parar, pessoas que tentam te tirar da presença de Deus, pessoas que só falam mal uma das outras, pessoas que querem que você não alcance os seus sonhos, os seus objetivos. Isso tudo é joio, tá bom? Os filhos do diabo. Você é um trigo, um filho de Deus. Mas quando você dorme no ponto, o diabo ele planta várias sementes, vários joios, que é os filhos do diabo ao seu redor. Aí você tá bem, você tá firme com Deus. Aí chega um joio aqui no seu ouvido e fala assim, ó: para de ir na igreja, para com isso. Olha o que o pastor fez com você. Olha o que o irmão fez com você. Olha que absurdo que essa igreja está fazendo. Olha que absurdo. O joio só vem lançando semente. Mas escute, o diabo ele pode lançar sementes à sua volta. Mas é você que tem o poder de regá-las ou não. Isso é muito forte, anote isso. O diabo tem poder de lançar sementes ao seu redor. Mas é você que rega essas sementes ou não. Como que eu rego essas sementes do joio em minha volta, Daniel? Quando você dá papo às pessoas que querem te parar. Quando você ouve aquelas pessoas que falam assim, ó: para de ir na igreja, olha o que o pastor fez, isso é um absurdo. Você começa a ouvir isso, você começa a regar esse joio à sua volta. Regou o joio vai crescer e vai sufocar você que é um trigo diante de Deus. Com isso, você vai parar e você vai retroceder. Segunda coisa que eu quero te ensinar: não durma no ponto. O diabo tem poder de lançar sementes ao seu redor, mas é você que tem poder de regá-las ou não, de fazê-las crescerem ou não, tá bom? Esse poder está nas tuas mãos, tá bom? Vou bem pausado para você aprender tudo sobre essa parábola, tá bom? Repetindo, primeira coisa, não basta só semear coisas boas, tem que se defender do joio. Segunda coisa, não durma no ponto. O diabo tem poder de lançar sementes ao seu redor, mas é você que tem poder de regar essas sementes ou não, de fazer essas sementes crescerem ou não, tá bom? Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então olha com isso, o homem plantou ali uma grande plantação. Foi embora e deixou vários funcionários ali. Os funcionários dormiram no ponto, veio o inimigo e plantou o joio no meio daquele trigo, daquela plantação de trigo. Quando o dono da plantação voltou e foi olhar aquela plantação, estava cheio de joio. Perguntou aos funcionários: uai, frutificou, cresceu, mas está cheio de joio aqui no meio. Ei, muito cuidado. Tem muitas pessoas que falam assim, ó: ah, Daniel, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não entendo porque eu estou passando por isso. Eu não fiz nada para alguém. Eu não entendo. Cuidado. Às vezes você regou uma semente que o diabo colocou em sua volta, uma semente do joio. O joio representa os filhos do diabo. Às vezes você estava bem, você estava firme, mas você ouviu um conselho que não é preciso ouvir. Você ouviu uma pessoa que você não deveria ouvir. Com isso, essa semente frutificou. E quando você assustou, essa semente estava no meio da sua plantação, tá bom? Então, muito cuidado. Ei, muito cuidado. A vida, ela não é mágica. Tudo que cresceu na sua vida, tudo que tem acontecido na sua vida, é resultado daquilo que você regou. Se você regar o trigo, sua vida vai estar bem. Mas se regar o joio, que é a semente do diabo, vai crescer e vai sufocar a sua vida. Então, muito cuidado. Terceira coisa que eu quero te passar aqui, ó: não terceirize a vigilância da sua vida. É você que precisa estar vigiando, é você que precisa estar firme. Ao tempo inteiro, espiritualmente, você tem que estar assim, vigilante, como um bom combatente, um bom soldado. Você não pode ficar desatento nessa guerra da vida. Você precisa ficar vigilante. Olha o versículo 27, ó. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Mas então por que tem o joio? O homem tinha uma plantação de trigo. Os funcionários dormiu, alguém plantou o joio. O que eu quero te ensinar? Esse homem, dono dessa plantação, ele terceirizou o cuidado da plantação de trigo dele para outras pessoas. Cuidado, não terceirize a sua vida. Não confie a sua vida a outras pessoas. Não terceirize a vigilância. Você que tem que estar vigilante o tempo inteiro, atento, não dormir no ponto. Porque se dormir,
o joio vai começar a crescer, vai sufocar você, que é um trigo. Então, terceira coisa, anote aí, ó. Eu não posso terceirizar a vigilância da minha vida, tá bom? Anote aí, ó. Versículo 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? O dono da fazenda plantou uma plantação de trigo. Deixou vários funcionários ali e foi embora. Os funcionários dormiram, como eu já falei. O inimigo plantou o joio cresceu. Agora, olha que interessante, ó, o versículo 28, ó. O dono da plantação sabia, ó, o inimigo é quem fez isso. Então, o dono da plantação, ele sabia que existia um inimigo, ele sabia que o inimigo poderia plantar o joio na sua plantação. Então, por que ele terceirizou a vigilância? Porque ele confiou a segurança do trigo dele para outra pessoa. Ei, quarta coisa que eu quero que você anota é isso aqui, ó. Você sabe que existe um inimigo, por isso esteja sempre alerta. Você sabe que o inimigo existe. Você sabe que ele pode plantar sementes de joio ao seu redor para tentar te parar. Esteja sempre alerta, tá bom? Anote isso. Eu sei que o inimigo existe e eu preciso estar sempre em alerta. 29. Eles lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Olha que interessante. Quando o joio ele cresce junto com o joio e o trigo é bem parecido. Não sei se você já viu uma plantação de trigo. O joio e o trigo é bem parecido, só que tem uma diferença. O trigo, quando ele cresce, ele se curva. Não sei se você já viu um trigo. Ele se curva assim, ó. O joio, quanto mais cresce, ele nunca se curva. Qual a diferença do trigo para o joio, Daniel? O trigo se curva. O joio é sempre resistente, ele nunca se curva. Essa é a diferença do trigo para o joio. A quinta coisa que eu quero que você anota: tem muito joio te fazendo você perder o trigo. Tem muito joio fazendo você perder o seu trigo. Muito cuidado. Você é uma pessoa firme diante de Deus. Você é uma pessoa, uma bênção diante de Deus. Mas quando você começa a escutar o joio, que é os filhos do diabo, isso começa a te desmotivar. Isso começa a fazer você perder o ânimo de ir na igreja, de ajudar, de liderar, de fazer isso, de fazer aquilo. Você começa a se desmotivar. Por quê? Você deixou um joio roubar o trigo que você tem. Então, muito cuidado, tá bom? O inimigo, ele existe. Esteja sempre em alerta. Tem muito joio te fazendo perder o trigo, tá bom? Tem muitos filhos do diabo te fazendo você perder aquilo que Deus te entregou. Muito cuidado. O 30. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Olha isso, o dono da plantação percebeu que ele plantou o trigo, mas o inimigo veio na calada da noite e plantou o joio. O trigo é bem parecido com o joio, Então ele percebeu que estava cheio de joio no meio da plantação. Um funcionário dele falou assim, ó: deixa a gente arrancar tudo de uma vez, vamos arrancar esse trigo, esse trigo, para a gente deixar só o joio. O dono da plantação, com discernimento espiritual, falou assim: não, pera aí, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu tirar o joio, eu posso retirar o trigo e perder o trigo. Aí ele deu uma ideia para ele, falou assim, ó, deixa eles crescerem juntos até a ceifa. Olha o versículo 30, ó. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. O joio representa os filhos do diabo. Colhei primeiro os joios, depois você tira o trigo. Ei, a pergunta que eu faço para você é: qual é o joio que você tem que tirar da sua vida? O joio representa pessoas que te desmotivam. O joio representa pessoas que não acreditam em você, pessoas que te afastam de Deus. Isso tudo é joio. A pergunta é: qual é o joio que você tem que tirar da sua vida? É impossível a plantação de trigo crescer se está cheio de joio à sua volta. É necessário retirar o joio. Sexta coisa que eu quero te ensinar: é necessário retirar o joio. Para o trigo crescer, o joio tem que ser retirado. Tem muita gente que está à sua volta. Você não cresce, é porque você permite esses joios estar à sua volta. Esses joios ter acesso à sua vida. Então, muito cuidado. Anote isso. É necessário retirar o joio, tá bom? Continuando, ó. Vai lá no versículo 36
Você vê a pergunta, os discípulos não entenderam muito bem essa parábola. Aí no 36 eles perguntam assim, ó: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. 37. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do diabo, os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Olha isso, olha que interessante. Jesus é quem semeia o trigo. O trigo é os filhos de Deus que estão esparramados nesse mundo. O trigo é você que é um filho de Deus, é você que é uma filha de Deus. Você é um trigo, mas cuidado, o diabo tem muito joio espalhado nesse mundo tentando impedir você de crescer, tentando impedir você de ser salvo, de alcançar a sua salvação, de ser uma pessoa reinante nessa terra. Então muito cuidado, anote aí, existe uma guerra muito grande entre o trigo e o joio. O trigo é os filhos de Deus, o joio é os filhos do diabo. Existe uma guerra muito grande. Agora, o joio não tem poder algum de vencer o trigo, desde quando você não começa a regar o joio que está em sua volta. O diabo pode lançar o que for de semente contra a sua vida. Essa semente só cresce se você regar. Alguém falou de mim, não quero saber. Alguém tem inveja de mim, não quero saber. Alguém fez isso comigo, não quero saber. Eu não vou alimentar joio, eu não vou regar o joio, porque eu sou um trigo diante de Deus e nada vai me parar. Essa tem que ser a sua mentalidade. Existe uma guerra entre o trigo e o joio. Para vencer essa guerra é só não regar o trigo, tá bom? Anote isso aí, Cuidado, o joio está em toda parte e o inimigo quer destruir a sua plantação. Você que é um trigo, o inimigo quer destruir a sua vida, espalhando o joio à sua volta. Muito cuidado com isso, tá bom? Agora, no final dos tempos, o destino do trigo é um e o destino do joio é outro. Qual é o destino do trigo, Daniel? A salvação, morar com Deus. E qual é o destino do joio? É o inferno. É a condenação eterna. Então não adianta você ficar debatendo com o joio. É isso, é aquilo, eu vou brigar, eu vou discutir. Não. O trigo vai ter a recompensa de estar com Deus. E o joio vai ter a recompensa de ser condenado eternamente. Então muito cuidado. Você não precisa brigar com as pessoas. O que for para a vida delas é o Senhor que vai trazer. Não brigue, não discute. Não discuta com o joio. Não bata a boca com o joio. Porque o trigo é muito maior do que o joio, tá bom? Anote tudo isso, tá? Essa é a parábola do joio e do trigo. Espero ter abençoado a sua vida, abençoado o seu ministério. Foi um prazer ter você aqui comigo no canal da Escola do Avivamento, tá bom? Em breve vai ter a segunda parábola. Deus te abençoe.